paz do Senhor Jesus a todos. Lição de número 4, conhecendo a igreja. Tópico de número 3, as duas ordenanças da igreja. Você já sabe quais são as duas ordenanças da igreja? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo? Não, negativo. Esses são os mandamentos, tá bom? Aqui, as ordenanças da igreja que nós vamos estudar hoje são batismo e santa ceia, tá certo? Então, você sabe o que é ordenança? Aqui no dicionário diz assim: ordem, mandado e lei. Ou seja, Jesus nos deixou a ordem de participar, de ser batizado e de participar da Santa Ceia. Então são as duas ordens deixadas pelo Senhor Jesus à sua igreja, igreja pessoas, igreja nós. Então nós precisamos cumprir essas duas ordens que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. Então, ordenança já foi explicado e agora batismo. A palavra batismo, segundo o dicionário, está escrito aqui, ó, imersão ou aspersão de água que as igrejas cristãs consideram como o primeiro dos sacramentos. Preste bastante atenção. O dicionário está dizendo que é imersão ou aspersão, mas a palavra batismo, na sua raiz, na sua etimologia, ela quer dizer imersão. A palavra aspersão ela foi agregada posteriormente por algumas igrejas, por algumas pessoas, dizendo que se você não tem condições de se emergir, de se batizar da forma correta, é válido também que seja por aspersão. Ou seja, que a água seja borrifada simplesmente em você. Não, negativo. A palavra batismo em si, ela significa imersão. Então, o batismo é válido, só é válido se ele for por imersão. E ainda tem outra coisa, tem a fórmula do batismo que nós ainda vamos ler também, para que possa ser aceito em todas as igrejas, tá certo? As igrejas que não agem dessa forma, o batismo não é aceito, o batismo não é válido, tá bom? Então, batismo significa imersão, ato de emergir, ato de estar submerso 100%, não é para ficar nada de fora, não é para ficar um dedo de fora, tá bom? 100% imerso. Assim fazia João Batista, tá ok? Continuando, versículo aqui, Marcos capítulo 16, versículo 16. Olha o que a Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Pensa bem, existem uma ordem de fatores aqui, tá certo? Essa ordem precisa ser obedecida. Primeiro eu creio, depois eu sou batizado. Eu não posso ser batizado para depois crer. Esse batismo também não é válido. Então, primeiro eu creio, primeiro eu acredito, primeiro eu conheço, depois sim eu sou batizado. Por quê? Porque o batismo ele é um testemunho público. Então, com a razão, com o conhecimento, com o entendimento, com o coração, eu vou aceitar a Cristo, eu vou acreditar nele. Posterior a isso, eu vou testemunhar publicamente que eu sou um cristão agora eu sou um seguidor de Cristo. Então eu morri para o mundo, eu fui sepultado. No batismo eu sou sepultado para o mundo e eu renasço, eu ressuscito para Cristo, espiritualmente falando, tá certo? Apesar do nosso corpo ser batizado, mas a nossa vida espiritual começa a surgir. O nosso espírito é quem tem que tomar conta de todo o nosso ser. Por quê? Porque o nosso espírito é a nossa parte, a parte que está em nós, que puxa para as coisas de Deus. Então, nossa vida espiritual começa a tomar conta. A carne não pode mais ter domínio sobre o nosso corpo. Os nossos pecados são todos apagados, Cristo já nos perdoou e nós temos que viver em novidade de vida, temos que ter uma nova vida na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Também Mateus, capítulo 28, versículo 19, diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as, essa aqui é a fórmula do batismo, tá bom? Batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, esta também é a forma correta do batismo. Esta é a fórmula do batismo. Assim, a nossa igreja aceita. Se vier de outra denominação, a nossa igreja, a denominação, recebe sem nenhum problema. Se for batizado por imersão e se for batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tá certo? E a segunda ordenança, a Santa Ceia. A Santa Ceia ela foi ordenada por Jesus. Marcos fala, Mateus fala, mas eu quero ler aqui em Lucas 22, 19. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Palavras do Senhor Jesus. Ordem do Senhor Jesus dada à sua igreja.
1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24, diz assim: E tendo dado graças, está falando do pão, tá? O partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Olha a ordem aí, ó. Fazei isto em memória de mim. Aí o 25 diz assim: Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto, olha a ordem aí, fazei isto todas as vezes que bebeis, ou seja, não é só agora, em memória de mim, tá certo? Então, não foi só naquele momento a ceia que ele participou com seus apóstolos, com seus discípulos, não, negativo. A ceia é para ser feita em memória dele. Mas aí também nós temos uma advertência, porque todas as vezes, aqui ainda não, né? Porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então nós vamos participando da ceia do Senhor, anunciando a morte dele. Peraí, a morte? Não, a vida? Sim, a morte, porque ele morreu em nosso favor, ele pagou a nossa conta, ele morreu pelos nossos pecados, ele não teve pecado, nós sim temos pecados, mas ele, através da sua morte, ele nos purificou, ele nos justificou diante de Deus. Então nós participamos da ceia e anunciamos a morte dele. Tá certo? Aí sim vem a advertência. Versículo 28. 1 Coríntios 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Veja, preste atenção em você mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Por que, Valdecir? Porque o 29 vai dizer: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então nós temos que nos examinar e comer para a glória do nome do Senhor. Comer, que eu digo, é participar da Santa Ceia com respeito, com reverência, com amor, tá certo? Amém, queridos? Então, essa é a nossa quarta lição que nós concluímos neste momento. As questões referentes a esta lição vão estar na descrição do vídeo e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.